abrimos lá na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, e quando o pastor Ronaldo pediu que a gente estivesse aqui nesse mês de janeiro, né, trazendo a mensagem do Senhor, Deus colocou no nosso coração de falarmos a respeito da igreja de Tessalônica, né? Então, durante esse mês, as 4 mensagens que teremos, elas vão ser baseadas justamente na igreja de Tessalônica. Essa igreja, né, o tema geral que a gente colocou aqui foi uma frase, na verdade, que eu ouvi nesse final de ano, né? A igreja dos sonhos de Deus, né? Não que nós tenhamos, ou que haja, ou que já houve uma igreja perfeita, né? Mas a palavra de Deus, falando a respeito dessa igreja, ela mostra essa igreja como uma igreja modelo, né? Até o texto que nós vamos ler nessa manhã e a mensagem dessa manhã traz esse título, né? Tessalônica, a igreja modelo. E nós, durante o que o Senhor tem colocado no nosso coração e o que nós temos vivido também nos nossos dias, nós entendemos que a igreja hoje, né, a igreja nos nossos dias, precisa tomar um posicionamento, né, diante de tudo que está acontecendo à nossa volta e no nosso país. Nós precisamos nos moldar como uma igreja segundo o coração de Deus, né? Como uma igreja que realmente vai brilhar, vai fazer a diferença nesse mundo, que vai, acima de tudo, se posicionar conforme a vontade de Deus, né? Então nós precisamos disso, né? Nós precisamos entender os dias, né? Como a irmã já disse aqui, os dias são maus. A própria palavra de Deus já nos deixou claro isso, né? A palavra de Deus diz que nos últimos dias virão dias difíceis, por conta dos homens, né? Que serão egoístas, avarentos e tantas outras qualidades, entre aspas, né? Que Paulo fala lá na carta a Timóteo. Então nós precisamos estar preparados como igreja para vivermos esses dias, amém? Então a primeira mensagem que nós vamos trazer aqui aos irmãos baseada no capítulo 1, né? Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 1. Vamos ler, são apenas 10 versículos, né? Esse capítulo 1 dessa carta, e a palavra de Deus nos diz assim: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes um modelo, né? Esse verso 7 aqui é o verso-chave, né? Ele diz: de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia,
mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Amém? Vamos orar? Mais um momento de oração agora. Pai, em nome de Jesus, teu Filho amado, nós estamos reunidos nessa manhã, ó Deus, em torno da tua palavra, Senhor, a tua palavra que é viva, que é fiel, que é eficaz. Nós clamamos agora o mover do teu Espírito nas nossas vidas. Sim, ó Pai, que o teu Espírito nos ensine, que o teu Espírito, ó Deus, nos revele a tua vontade, ministre no coração de cada um aqui, individualmente, tudo aquilo que o Senhor tem para nós nessa manhã. Fala conosco, Pai, envia-nos a tua palavra. Assim oramos, agradecidos pela mesma, em nome de Jesus. Amém. Então, tudo que gira em torno aqui do verso 7, e do verso 8, no verso 8, a gente tem até uma declaração interessante, no final do verso 8, Paulo diz que a repercussão deles, foi de tal maneira que ele não teve necessidade de acrescentar coisa alguma, com respeito a essa igreja ali da cidade de Tessalônica. Então, o que nós percebemos, o que nós aprendemos, o que nós tiramos de lição aqui, diante desse capítulo 1, que faziam, que fizeram dessa igreja uma igreja modelo para as demais igrejas, e também faz dessa igreja uma igreja modelo para nós, e esperamos em Deus que essas qualidades, sejam por nós também encarnadas e vivenciadas a tal ponto que nós sejamos uma igreja modelo. Primeiro dizendo que uma igreja modelo não tem a ver com estrutura, embora seja muito bom, uma igreja estruturada, uma igreja, e graças a Deus nós temos uma boa estrutura aqui, mas às vezes nós atentamos para o fato da igreja ter um poder aquisitivo, de ter muitas coisas, e na verdade isso às vezes pode ser na verdade o inverso, quando Jesus repreende as igrejas lá da Ásia, a última igreja, a igreja de Laodiceia, ele fala que aquela igreja era uma igreja morna, que ele estava a ponto de vomitar aquela igreja da boca. Por quê? Porque aquela igreja ela tinha de tudo, e ao mesmo tempo não tinha nada, porque eles diziam: nós estamos ricos, abastados e não precisamos de coisa alguma, e deixaram então de depender do Senhor, de buscar ao Senhor. Então não tem a ver com isso, Uma igreja que é modelo tem a ver com as qualidades espirituais que nós encontramos aqui nesse texto que lemos. Então, voltando lá para o texto, no verso de número 3, nós já encontramos aí a primeira qualidade, e na verdade essa primeira qualidade ela é formada de 3 adjetivos aí, a tríade, ou o tripé do evangelho estava presente ali naquela igreja, que é justamente o que? A fé, o amor e a esperança, que Paulo fala lá em 1 Coríntios 13, lembra que Paulo fala lá, agora permanecem a fé, a esperança e o amor, porém o maior desses é o amor. Então essas 3 qualidades, que são fundamentais para um cristianismo vivo, para uma vida cristã abundante, elas estavam presentes na vida da igreja de Tessalônica. Ele fala aí no verso 3, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, ou seja, eles tinham uma fé operante, uma fé que não era uma fé apenas de palavras,
não era apenas expressões mortas, mas essa fé tinha resultados, era uma fé que mostrava na prática que eles criam no Senhor, eles trabalhavam em prol do reino de Deus, eles estavam ali se esmerando, né, no serviço do Senhor, e então era uma fé operante, né, como Tiago fala, mostra-me a tua fé sem as obras, e pelas obras eu vou mostrar a minha fé. Então é uma fé que tem obras, é uma fé que tem a prática, né, que tem o resultado, não é uma fé apenas da boca para fora. Ele fala da abnegação do vosso amor, um amor abnegado, um amor entregue, né? Um amor que está pronto, né? A se entregar, a se dedicar ao outro. Isso é um amor abnegado, um amor que está totalmente desprendido de si mesmo, em prol, em favor uns dos outros. Esse amor estava presente ali na igreja de Tessalônica. E a firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Esperança aqui não remete apenas à esperança celestial, no final nós vamos falar disso aqui, mas a esperança do dia a dia, uma vida de esperança, né? E parece que muitos cristãos estão com a esperança um pouco abalada, né? Por conta aí dos acontecimentos do nosso país, por causa desse novo governo que acabou tomando posse mesmo, não teve jeito. Mas a nossa esperança, ela tem que estar viva, porque ela se baseia não em homens, mas na pessoa bendita do Deus vivo e verdadeiro, que é o Senhor Jesus. Amém? Amém? Então essa tríade é que faz de uma igreja modelo. É quando nós olhamos para uma igreja e vemos que a fé dos irmãos, a fé que envolve a igreja, é uma fé que opera, que gera resultados, que gera trabalho, que gera serviço na casa de Deus. É um amor abnegado, onde os irmãos estão desprendidos de si mesmos, né? Desprendidos das coisas do mundo, dessa vida, e prontos para abençoar a vida uns dos outros. É um amor que ama as pessoas que estão no mundo, né, como o Senhor as ama. É uma igreja que tem uma firme esperança, né, que espera em Deus, que confia no Senhor, que sabe que Deus é poderoso para fazer maravilhas, milagres, e vive uma esperança viva, né, de uma manifestação, embora as circunstâncias à volta não sejam favoráveis, né, embora a gente não tenha no que se amparar humanamente falando, mas nós temos uma esperança viva, porque o nosso Deus é vivo, né? A nossa esperança tem que ser a esperança de Abraão, que fala lá Paulo em Romanos 4, que Abraão, esperando contra a esperança, né, ele creu para vir ser pai de muitas nações. Então essa é a esperança que tem que permear o nosso coração, a esperança, ainda que ela seja contra, né, a esperança desse mundo, mas a esperança que está na pessoa de Jesus. Então essa é a primeira qualidade, amém? Amém. Fé, esperança e amor. Essa tríade tem que fazer parte de uma igreja modelo, né? Essa tríade faz da igreja uma igreja modelo. Segundo lugar, olha o verso de número 6. Então vamos pular lá para o verso de número 6. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor. Perdão, deixa eu tomar uma aguinha também. Vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo. Duas outras lições aqui nesse verso. Primeiro, o imitar o Senhor. Imitar a Jesus, né? Se a gente quer ser modelo para alguma coisa, não tem jeito, né? O exemplo maior já nos foi dado, né? O exemplo maior é o próprio Jesus em tudo. Jesus nos é exemplo em todas as coisas. Então, quando buscamos imitá-lo, né? Quando buscamos seguir os seus passos, quando buscamos viver a vida que Jesus viveu, isso é dever nosso. É dever nosso. O apóstolo João, na sua
primeira carta, ele fala isso, 1 João 2,6, né? Ele diz: aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar como ele andou. Então, se nós dizemos que somos de Cristo, que pertencemos a Ele, que fomos comprados pelo seu sangue precioso, né? Se a nossa vida realmente agora é dele, nós devemos andar como ele andou, nós devemos viver a vida, né, conforme Jesus viveu. Então realmente nós precisamos conhecer mais a Jesus. A gente fala: eu conheço Jesus, né? Conheço Jesus, mas é muito genérico a gente falar assim. Quando a gente começa a estudar a palavra de Deus, principalmente os evangelhos que mostram mais, né, a vida de Jesus, a gente começa a perceber, né, nas entrelinhas, a gente começa a perceber no dia a dia, nas coisas que Jesus falava, até nos embates que ele tinha lá com os fariseus e os saduceus, coisas extraordinárias. A gente começa a aprender com Jesus, né? Como se relacionar, como tratar com as pessoas, a palavra na nossa boca, enfim, tudo, né? Toda a vida de Jesus é um exemplo tremendo para a nossa vida, e é isso que faz de nós uma igreja modelo. Não tem como escapar disso. Uma igreja, ela só vai se tornar um modelo para as demais igrejas na medida que ela galgar isso, na medida que ela buscar uma vida de imitação de Jesus. Vamos imitar Jesus, vamos andar nos passos de Jesus, vamos viver como ele viveu, vamos andar como ele andou. O próprio apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, ele fala, né: sede também meus imitadores, como também eu sou de Cristo, né? Então o modelo maior e melhor para nós é o Senhor Jesus, e Deus espera isso de nós, né? Tanto é que Paulo, aos Efésios, no capítulo 4, ele diz que Deus levantou uns para apóstolos, mestres, pastores, profetas, visando o aperfeiçoamento dos santos, a fim de que todos nós cheguemos à estatura da fé, né? A estatura de varão perfeito, que é o Senhor Jesus. Então Deus espera isso na sua igreja. Deus, ele preparou todas as coisas, né, para que isso aconteça conosco, para que esse processo de chegarmos até a altura de varão perfeito como é Jesus seja alcançada por nós também. Amém. E também no verso 6 nós aprendemos que aquela igreja era uma igreja modelo, porque eles, apesar de estarem vivendo um tempo de muita tribulação, eles viviam com alegria do Espírito Santo. Havia uma alegria no coração deles, né, que não é uma alegria resultante de bênçãos materiais, de situação financeira, ou da vida, né, estando bem nas demais áreas, mas era resultado da ação direta do Espírito Santo. Eles viviam uma vida cheia do Espírito, e essa vida cheia do Espírito resultava numa alegria que nada podia roubar, nenhuma tribulação, nenhuma perseguição. E olha que eles foram perseguidos, né? Se a gente olhar aí o capítulo 2, o apóstolo Paulo vai falar disso, que eles foram perseguidos pelos seus conterrâneos lá, como foi perseguida a igreja lá na Judéia. Mas apesar dessa perseguição, apesar dessa muita tribulação que eles estão enfrentando, a alegria do Espírito Santo está presente no coração. Amém. Então é isso que faz uma igreja modelo. É isso que vai fazer da igreja do Senhor nos nossos dias também uma igreja que é modelo, uma igreja que vive cheia da alegria do Espírito. Glória. Né? Que o Espírito de Deus então transborde os nossos corações, que a nossa alegria não esteja condicionada às situações da vida, irmãos, porque infelizmente às vezes essa é a nossa realidade, né? Nós estamos bem, estamos alegres,
na medida que as coisas acontecem, na medida que, né, eu consigo conquistar lá os meus sonhos, os meus planos, mas às vezes vem a tribulação, vem a dificuldade, vem a luta, vem a perseguição, e aí a gente se abate, né? Não estou dizendo que o crente não fica entristecido, mas o crente não vive entristecido, é diferente, né? Nós passarmos por um momento de tristeza, o próprio Paulo fala da sua própria vida, dizendo que teve tristezas, né? Jesus, lá no Getsemane, disse: olha, minha alma está profundamente triste até a morte. A tristeza faz parte, né? Ela é inerente ao ser humano, mas nós não podemos viver na tristeza, porque o Espírito que habita em nós, o seu fruto é alegria. O fruto do Espírito de Deus é alegria. Então que nós venhamos nos encher do Espírito de Deus, né? Uma igreja modelo é uma igreja que se enche do Espírito e vive a alegria do Espírito Santo, né? Vive a alegria do Senhor. Por isso que o texto lá do Antigo Testamento diz que a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor nos motiva, a alegria do Senhor nos envolve, a alegria do Senhor nos levanta, a alegria do Senhor, né, nos faz andarmos vitoriosamente. Que a alegria do Senhor esteja presente nos nossos corações nesse ano, independente das circunstâncias, independente das situações à nossa volta, que vivamos a alegria do Senhor na nossa vida. Que o Espírito de Deus transborde o nosso coração de alegria, amém? Em nome do Senhor, que a alegria do Senhor nos levante, nos restaure, nos fortaleça dia após dia, no nome de Jesus, né? Paulo fala aos Coríntios também, ele diz: olha, ainda que o nosso homem exterior, né, se corrompa, ainda que a gente se desgaste, ainda que as tribulações venham, porém o nosso homem interior se renova dia após dia. É uma renovação do Espírito no nosso coração, no nosso espírito, amém? E isso é resultado da nossa busca, né? Isso é resultado da nossa entrega, isso é resultado da nossa vida de comunhão com o Senhor diária e constante. Oh, que o Espírito de Deus transborde os nossos corações nessa manhã, em nome de Jesus, amém? Receba aí da alegria do Senhor. Você que está em casa aí, seja, inundado, seja aí ungido com óleo de alegria, que o Senhor derrame óleo de alegria nessa manhã, nos nossos corações, em nome do Senhor, aleluia, em nome de Jesus. Em quarto lugar, nós vemos que o que fazia também dessa igreja uma igreja modelo era a propagação ou a repercussão que havia nela da palavra de Deus. Verso 8, ele diz: porque de vós, né, aí da vossa igreja, Paulo está dizendo, repercutiu, né, ou se propagou a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Então, o que fazia daquela igreja uma igreja modelo? Era a palavra de Deus sendo ali repercutida. A palavra de Deus, a gente vai deixar isso mais para a segunda mensagem, né? Para o próximo domingo. O próximo domingo é a igreja de Tessalônica e a relação dela com a palavra de Deus. Mas já de antemão, né, a gente não tem como descartar isso aqui. O que fazia daquela igreja uma igreja modelo era a vivência da palavra de Deus, era a repercussão que a palavra de Deus, era a fé que eles tinham na palavra de Deus, né? Já adiantando o texto da semana que vem, no capítulo 2, Paulo fala que quando eles receberam a palavra do Senhor, eles receberam a palavra como em verdade ela é, como palavra de Deus e não como palavra de homens. Isso aqui é uma questão muito interessante, né? Porque quando Paulo ministrava lá aos crentes de Tessalônica, e quando os crentes em Cristo ouviam a palavra que Paulo anunciava, eles ouviam da seguinte maneira: Deus está nos falando, Deus está falando, é a palavra de Deus.
não é a palavra do apóstolo Paulo, não é a palavra do apóstolo Pedro, não é a palavra do profeta tal, ou do pastor Tiago, enfim, é a palavra de Deus. É Deus que está falando, é Deus que está se revelando a nós, é Deus que está revelando a nós a sua vontade. Então nós precisamos encarar dessa forma, né? A palavra de Deus. E quando a nossa fé ela é apoiada na palavra de Deus dessa maneira, isso se torna, isso repercute, né? Eu imagino as demais regiões aqui que ele fala da Macedônia e da Acaia, olhando lá para a igreja de Tessalônica, dizendo: puxa vida, os irmãos estão firmes, mesmo vivendo diante de tanta tribulação, estão sendo perseguidos, a igreja é perseguida, os crentes em Cristo lá são perseguidos, mas eles estão firmes na palavra de Deus. A fé deles é firme, eles estão resolutos, eles estão fortalecidos no Senhor, eles não desanimam, eles não voltam atrás, né? Eles continuam firmados em Deus, fazendo a obra de Deus, fazendo a vontade do Senhor, apesar de tudo que estão enfrentando. Então olha o modelo, olha como eles eram vistos, né, pelas demais igrejas. Então é isso que faz, né? É isso que faz da igreja, não é só uma fé que é operante. A gente falou aqui da fé operante, que gera resultados, né? A fé que traz resultados na nossa vida, a fé que conquista, mas nós temos aqui também a fé que enfrenta as tribulações. A fé, ela não é, às vezes a gente fala de fé nos nossos dias, a gente leva só para o aspecto do triunfo, né? De conquistas, de bênçãos que a gente recebe através da nossa fé. Mas a fé não tem só esse lado. Tanto é que a gente pega a famosa galeria da fé de Hebreus 11, o que a gente vê acontecendo lá? Ele começa falando, né, em Hebreus 11, de homens que pela fé conquistaram reinos, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, né? Fizeram tanta coisa pela fé, mas aí chega num dado momento que ele vai falar assim: e também pela fé outros foram mortos a fio de espada, pela fé outros foram apedrejados, pela fé, né? Então hoje, trazendo aqui para os nossos dias, parece que para nós não tem uma relação certa isso, mas na verdade a nossa visão de fé que está distorcida, porque a fé ela não alcança e ela não está em nossa vida só para esse aspecto de triunfo, de conquistas, de bênçãos, mas é a fé que nós temos em Deus e na palavra de Deus, e a convicção que nós temos de que ela é a palavra de Deus, independente das circunstâncias que rodeiam a nossa vida, independente se nós vamos estar vivendo uma grande tribulação ou não, independente se nós vamos estar vivendo uma grande dificuldade na vida ou não, a nossa fé continua firme, porque a palavra de Deus é viva, porque ela é a palavra de Deus e nós cremos que ela é a palavra de Deus. Então essa é a fé, essa é a característica, né? Uma outra característica de uma igreja que é modelo. Por que vamos falar baixinho aqui, né? Por que na pandemia teve tanta gente escarnecendo aí da igreja? E falando: cadê os pastores que falavam que... Por que eles não oram agora para que as pessoas sejam curadas da Covid? Porque o mundo tem um entendimento errado, mas também porque, infelizmente, muito ensinamento hoje na igreja só abrange um aspecto da fé nesse lado triunfalista. De que o crente que está passando tribulação, ele está em pecado. Isso não é verdade. O crente que passa dificuldade, ele está em pecado. Pode ver que ele está em pecado, tem alguma coisa errada. Isso não é verdade. A Bíblia diz que através de muitas tribulações nós vamos entrar no reino de Deus. Paulo fala lá, Atos capítulo 14. Através de muitas tribulações.
Então, as tribulações são até mesmo necessárias. É uma outra oportunidade, a gente fala mais aí dessa questão de tribulações. Mas essa é também uma marca de uma igreja que é modelo. Já estamos indo para o fim aqui já. Versículo 9, ele fala: pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Então, uma outra marca na vida da igreja de Tessalônica, que fazia dela uma igreja modelo, foi o aspecto da conversão. E a gente traz para a nossa vida hoje, a gente precisa analisar mesmo, porque essa conversão que eles tiveram dos ídolos, né, deixando os ídolos para servir o Deus vivo e verdadeiro, mostra que eles tiveram uma mudança total de vida. E quando a gente fala ídolos, quando a gente faz menção de ídolos hoje, a gente não pode pensar só, né, nas imagens lá de gesso, de escultura que são feitas e adoração, elas não. Ídolo é tudo aquilo que nos impede, né, que a gente sirva a Deus da melhor maneira. Tudo que se torna um embaraço, um empecilho, né, que se torna um transtorno na nossa vida, que nos impede de servir a Deus do jeito que Deus quer que o sirvamos, se tornou um ídolo. Está roubando o espaço de Deus na nossa vida. Está tirando a dedicação que nós deveríamos dar a Deus, né? Nós estamos dando aquela outra coisa. Então o ídolo em si não é muitas vezes uma coisa má, é uma coisa boa. Às vezes o que nos impede de servir a Deus não é o pecado, é uma bênção, né? Mas é uma bênção que ganhou tanto espaço no nosso coração que se tornou um ídolo, que se tornou um mal, e a gente não consegue se desvencilhar daquilo, a gente não consegue abrir mão, né, daquela situação para servir a Deus, para buscar a Deus. Quanta coisa desnecessária na nossa vida, mas que nos prende a tal ponto, e a gente não consegue sequer dedicar tempo para Deus em oração. A gente não consegue ter, das 24 horas do nosso dia, a gente não consegue dedicar tempo para buscar a Deus na palavra, para buscar a Deus em oração. Então são ídolos que nos envolvem, né, que tomam lugar no nosso coração e nos impedem de servir a Deus da melhor maneira, da maneira que Ele espera que nós o sirvamos. Buscai em primeiro lugar, Jesus disse, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Essa é a maneira que Deus espera que nós o sirvamos, buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então que o Senhor, né, nos mostre se há algo, se há algum empecilho, algum impedimento, se há alguma coisa que tem ganhado espaço no nosso coração, e você está percebendo isso, ou talvez o negócio foi se avolumando de uma tal maneira que você não se apercebeu e hoje ganhou aí, né, um espaço na sua vida que está te prejudicando na sua vida com Deus. Peça para o Senhor hoje: Senhor, me ajuda, Senhor, me dá graça, Senhor, remove esse mal da minha vida. Ou quem sabe até mesmo é um pecado, né? Um pecado aí que está te envolvendo, que está te amarrando, que está te embaraçando, e você não consegue se desvencilhar dele. Em nome de Jesus, no poder do Espírito Santo, nessa manhã, peça para o Senhor: Senhor, me liberta, Pai, me liberta desse mal, em nome do Senhor. Quero servir ao Senhor, né? Quero consagrar minha vida novamente ao Senhor, que o Senhor me fortaleça. Confesse o teu pecado a Jesus, né? Aquele que confessa e deixa, diz lá no livro de Provérbios, o que confessa os seus pecados e deixa, alcançará misericórdia, né? Mas quem encobre as suas transgressões, jamais prosperará. Então, você quer prosperar na sua vida espiritual, você quer viver uma vida abundante com Deus, quer viver a abundância que o Senhor tem para a sua vida,
em nome de Jesus, confesse o teu pecado e deixe. E o Senhor vai manifestar o seu poder. E por fim, né, essa última característica da igreja que é modelo, a gente já vai aproveitar e com essa característica que vão estar servindo a ceia do Senhor aos irmãos, celebrando a ceia do Senhor. No verso 10 ele diz: e para guardardes dos céus o seu Filho, né, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Então, essa marca também que havia ali na igreja de Tessalônica, ela era uma igreja que olhava para cima, era uma igreja que olhava para o céu e que aguardava a iminente volta de Jesus. Isso é marca da igreja modelo, a igreja que vive no seu cotidiano, não como se Cristo não fosse mais voltar, né? Às vezes a gente é tão envolvido aqui com esse mundo e com as coisas dessa terra que parece que a promessa da volta de Jesus, a gente está como aqueles camaradas lá que Pedro fala, né? Escarnecedores que ficam dizendo: essa conversa que Jesus vai voltar, isso aí existe desde o começo. Não! Essa é a grande promessa que nós temos que estar firmados, a volta de Jesus. A igreja que é modelo, ela mira na volta de Jesus, ela espera que Jesus venha com grande poder e grande glória sobre as nuvens para arrebatar a sua igreja. Essa é a grande esperança nossa. Amém? Eu pedi a ajuda dos irmãos que vai nos ajudar aqui a servir a ceia. Quem que é que vai? Ontem, quando os irmãos veio, pode vir, irmãos. Ontem eu estava fazendo uma visita ali no Erasto Garto, né? Fui visitar lá o vizinho do irmão Jeremias. E eu até achei que era um senhor já de idade, mas para minha surpresa era um jovem, né? Quando eu cheguei lá. Jovem da minha idade, né? Não sei se eu estou meio jovem ainda. Mas aí eu entrei naquela sala, né? No quarto lá, e tinham seis pacientes. E a percepção que a gente teve assim é de que realmente era uma antessala da morte. Que você entra ali, o clima em si já é de morte, né? E ali eu orei com aquele rapaz com câncer muito agressivo no cérebro, né? Já não está falando, o lado direito dele não responde também. Mas ele entende, né, o que se fala, oramos ali com ele, falamos do amor do Senhor. Mas aí olhando para aquelas outras pessoas que estavam ali, e aquilo me pesou, sabe? Pesou no coração mesmo, saí dali meio carregado assim. Depois fiquei pensando naquilo, fiquei pensando naquela situação, daquele rapaz, daquelas pessoas que estavam ali. Mas aí o Senhor me fez lembrar disso, né? Fez lembrar justamente da mensagem de salvação, da vida eterna. Porque se a gente pensar só no aqui e no agora, irmãos, é como Paulo disse lá aos Coríntios, né? 1 Coríntios 15. Se nós esperamos em Cristo apenas para as coisas dessa vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Então, muito mais do que o aqui e o agora, e Deus pode fazer, Deus pode curar aquele moço, Deus pode restaurar aquelas vidas, mas a nossa esperança é a volta de Jesus. Amém. E na ceia nós anunciamos isso. Né? Na ceia do Senhor, nós temos o anúncio justamente da vinda do Senhor. Vou dar o texto aqui. Para nós lermos, né? 1 Coríntios capítulo 11, amém? Que ele fala assim no verso 23: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós,
Fazer isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Até que Ele venha. Então, a ceia do Senhor, né, é uma proclamação, é um simbolismo também, tanto da morte salvífica, né, da morte vicária no nosso lugar de Jesus, mas também é um anúncio da sua volta. É o anúncio de que Jesus vai voltar. Na ceia do Senhor, nós estamos dizendo, nós aguardamos a volta de Jesus. Nós aguardamos o grande dia em que tudo isso aqui já não mais existirá, né? Os céus e a terra passarão e nós vamos receber da parte do Senhor novos céus e nova terra. Vamos habitar na cidade celestial, na Nova Jerusalém, onde não haverá mais dor, não haverá mais pranto, não haverá mais enfermidade, não haverá mais morte, mas Ele mesmo enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Amém. Aleluia! Você espera esse dia? Amém? Você pode se colocar de pé então. Se você aguarda esse dia, pedir para o irmão aqui nos ajude a distribuir aqui.